Fala galera, meu nome é Dagon Ribeiro, sou doutor em biotecnologia, acabei de completar 30 anos e resolvi fazer esse Dagon Talk. Então toda semana eu tô por aqui, espero que você também esteja por aqui e roda a vinheta. To wake me inside my mind, wake me inside my mind, wake me inside my mind, wake inside my mind. Seja bem-vindo de volta, um prazer estar aqui falando com vocês mais uma vez, mais um vídeo, então espero que você me acompanhe nessa longa jornada. O assunto de hoje é sobre Ford, Henry Ford, e aproveito para falar sobre etanol, grandes produtos e combustíveis que temos aqui no nosso país. Bem, começar falando sobre a Ford, né? Então, uma notícia ruim, a Ford no dia 11 de janeiro de 2021 decide fechar a produção de carros no Brasil. Então, logo quando você entra no site da Ford, você consegue ver o aviso. A Ford está anunciando uma reestruturação de suas operações na região que permitirá ter um modelo de negócio ágil e sustentável no Brasil e na América do Sul. Então eles vão fazer, é como se fosse uma reestruturação da produção da Ford. E então foi uma notícia que pegou, acho que muita gente surpresa, talvez para quem está na área dos carros não, mas para muitas outras pessoas sim. Então serão fechadas 3 fábricas na Bahia, em São Paulo e no Ceará. No total, a Ford no Brasil tem 5 mil empregos que a Ford já anunciou que está em negociação com os sindicatos para que todos tenham uma destinação e não seja necessariamente 5 mil pessoas na rua. E é aqui que a gente vai tentar dar algumas ideias do porquê que isso aconteceu, né? Então, primeira ideia, Ford, ele na lista de carros mais vendidos do Brasil, lógico que eu não peguei 2020 porque foi um ano que teve uma queda gigantesca da produção de carro. Então a venda, de acordo com o G1 da Globo, em 2020 as vendas de carros caíram 26%. Então a Ford decide parar porque ela viu que carros populares, além de ela não ser a maior vendedora do Brasil, então eu tenho boas lembranças com Ford, né? Viajei, saí de Brasília até Ilha Grande com Ford, né? Então foi bem interessante, né? Lógico que eu não fui na Ilha Grande porque tem um transporte lá em Paraty, mas deixei estacionado em Paraty, não eu necessariamente, o carro não era meu, mas com a minha galera. Então, um carro super bom, Ford Ka, né? O novo Ford Ka que era produzido lá em Camaçari. A Troller SUVs, que são aqueles carros maiores, então a Ford vai focar mais nessa produção, que é onde tem maior lucro, né? Então é isso, né? A partir do momento que não está dando mais lucro, a empresa ela vai ter que ter alguma reestruturação, algum planejamento estratégico. Então fecharam as fábricas do Brasil. E aí é um dado interessante, né? Isso é algo que a gente já sabia há um tempo, né? Um dos maiores importadores de carros do Brasil, então o Brasil produzia carros, então quem maior importava e a gente mandava era a Argentina, que é o país onde a Ford vai fazer investimento. Então ela sai do Brasil para fazer produção na Argentina. Bem, então uma das maiores importadoras de carros do Brasil era a Argentina, então talvez nessa conta do lápis ficou mais fácil mandar para a Argentina e fazer a produção de lá. Enfatizamos que a Ford continuará ativamente presente no Brasil e na América do Sul, com sua ampla rede de concessionárias, prestando assistência total ao consumidor com operações de vendas, serviços, peças de reposição e garantia, além de oferecer um portfólio empolgante conectado a cada vez mais eletrificados com SUVs, picapes e veículos comerciais provenientes da Argentina, Uruguai e outros mercados. Reforçamos que além da confirmação da produção da nova geração da Ford Ranger, do lançamento inédito da família Bronco, então tem bem lançamento por aí, da nova geração do Mustang Mach-1, do utilitário Transit, a Ford planeja anunciar em breve novos modelos para o Brasil, incluindo um novo veículo híbrido plug-in, com expansão dos serviços conectados e introdução de novas tecnologias autônomas e de eletrificação. Então, talvez a Ford está indo aí no caminho dos carros elétricos, que é uma tendência mundial, né? Então a gente vê que nesse ano de janeiro, né, 2021, já colocou por alguns dias, né, acho que não durou uma semana, Elon Musk como a pessoa mais rica do mundo, né? Então tinha passado Jeff Bezos. Então, principalmente porque as ações da Tesla se valorizaram. Para quem não sabe, a Tesla é uma construtora de carros nos Estados Unidos que produz carros elétricos, né? Então,
inspirado no Nikola Tesla, né? Então, que é um grande cientista, que um dia a gente pode fazer um episódio só sobre esse grande cientista. Mas, resumindo, ele tem a tecnologia de baterias, ele também o Elon Musk também tem a SpaceX, um dia a gente pode falar só sobre Elon Musk, sobre as empresas dele, né? Principalmente Tesla, SpaceX, ele tem algumas outras empresas que ele tem esses negócios, mas ele tem uma história bem interessante. Mas resumindo, então, janeiro de 2020 a gente já começa com essa grande e triste notícia para o Brasil. Tem algumas outras justificativas. Então, a primeira justificativa é que não dava lucro. Segunda, vale mais a pena produzir em outros locais, né? Eu não sei necessariamente aonde a fábrica, se às vezes importar peças, enviar peças da Argentina é melhor. Existe uma questão de acordos internacionais, então talvez na Argentina os acordos sejam melhores. Então, é tudo uma questão mesmo de lucro, né? Onde tem mais lucro, vale mais a pena ficar. Tem uma lista aqui dos carros mais vendidos na Argentina. Então, atualmente a Argentina, a Ford ocupa o 4º lugar na Ford, né? Então, Chevrolet Onix, interessante, né? Que tanto no Brasil quanto na Argentina é o carro mais vendido então tá em 4º lugar contra Chevrolet. Mas na frente do Ford ainda tá Toyota e Volkswagen. Então a briga é bem grande na Argentina, então talvez a Ford tenha visto que está perdendo um público, está perdendo vendas, e por isso teve essa decisão estratégica de se mudar para a Argentina. Então, em 2019, a vendas de veículos cresceu, então veículos novos, né? Então cresceu 8% em 2019, então segundo a FenaBrave, então a Associação de Concessionárias, então isso quer dizer que estava vindo numa alta, mas 2020 provavelmente foi um ano bem duro para todas as concessionárias, para todo mundo, para a indústria, o mundo em geral, né? Mas tipo, a indústria de carro, como muito fica em casa, não faria muito sentido comprar carro. Em 2019 foram 2,78 milhões, enquanto em 2018 2,56 milhões. Então teve um crescimento. E dentro dos carros, né? Então Chevrolet vende mais do que o dobro. Então o Chevrolet Onix vende 241 mil, enquanto Ford Ka vende 105 mil. Então vem uma queda. Então Ford não era o carro mais vendido, carro pequeno, e também existia a história de que já há um bom tempo a produção do Ford, o Ford é um carro bom, eu pelo menos considero, já falei aqui, e às vezes você fazer um carro bom, mais econômico, né? Então o carro, a Ford era um carro mais barato, então talvez isso teria algum tipo de problema, né? Então quando a cada Ford produzido, você tem prejuízo, né? Então a decisão estratégica é muito focar em carros maiores que são mais rentáveis, né? Que ganham mais dinheiro. Então talvez essa é uma estratégia, então não necessariamente vender mais, mas vender melhor. Então é uma estratégia da empresa, a gente tem que respeitar, e a gente não pode dizer que no dia 12, né, um dia depois, o Jair Bolsonaro, nosso presidente, ele fala e ele comenta que o motivo da Ford sair foi a falta de subsídios, né? Então, e aí ele solta um valor de 20 bilhões de reais, né? Então, de umas qualquer maneira subsídios, tanto para terreno, para não cobrar multa, não cobrar impostos e tudo mais. Isso é bem comum, né? Então várias cidades têm essa negociação, então em troca de empregos, de investimento, estrutura ali, né? Muitas vezes o estado, o país, ou a cidade, ele não cobra aluguel, dá terreno, dá tudo que quer para a empresa grande. Então essa é o que a gente tem que pôr na medida, né? O quão bom, o quão ruim é essa notícia para o Brasil. Mas de uma certa maneira é uma decisão estratégica da empresa, ainda vai existir Ford no Brasil, ainda vai ter, a marca vai estar aí. Alguns especialistas dizem que talvez o carro venha a se desvalorizar, mas na minha opinião, Ford é um bom carro, dura bastante, e qualquer coisa a Argentina está aqui do lado, né? Então vamos lá para a Argentina. Então eu espero que, por exemplo, a Ford Ka produzido lá em Camaçari, na Bahia, às vezes para Porto Alegre, o carro produzido na Argentina é muito mais barato chegar. É toda uma questão mesmo de relações exteriores, relação internacional, né? Que aí é uma questão de comércio exterior. Então espero que nessa parte o Brasil não saia perdendo. Então
E vai continuar tendo produção de carro no Brasil, existem produções de carros no Brasil inteiro. E alguns especialistas também falam que foi até um erro da Ford, né? Sair do Brasil, sendo que o Brasil é um mercado maior e realmente Ford tem uma boa aceitação no Brasil, até melhor do que na Argentina, né? Então a Ford tem que fazer uma luta. Mas é como eu falei, né? Eu acredito talvez que se resolva em questão de comércio exterior, comércio internacional, possa trazer algum tipo de solução que hoje a gente talvez não esteja enxergando. Mas aí eu gostaria também de deixar que no Brasil a gente perde uma fábrica, mas o Brasil é bem servido de fábricas, né? Então vou ler aqui algumas aqui. Ó. Então no Amazonas a gente tem fábricas de BMW, DAF, Harley Davidson, Motosserra, Kawasaki, mais motos, né? Na Bahia, Ceará, a gente tinha a Ford, a Troller. Então Bahia e Ceará acho que vão perder as principais construtoras, né? Então são os dois estados que vão sofrer bastante. Em Goiás a gente tem ainda a fábrica da Hyundai, John Deere, Suzuki, Mitsubishi. Minas Gerais a gente tem New Holland, Mercedes-Benz. Paraná a gente tem Nissan, Renault, Volvo. Pernambuco, FCA. Rio de Janeiro a gente tem Nissan, Land Rover, Peugeot, Citroën. Rio Grande do Sul a gente tem Massey Ferguson, que é de trator também. Então, você vê que tem bastante fábrica de trator no Brasil. Chevrolet Internacional, John Deere também no Rio Grande do Sul. Santa Catarina a gente tem BMW e Chevrolet. São Paulo a gente tem Caterpillar, Chery, Ford, que não vai ter mais, saiu, né? Então continua com Chevrolet, Honda, Hyundai, Komatsu, Mercedes-Benz, Scania, Toyota, Valtra e John Deere. Então, de uma certa forma, o Brasil ainda continua com a produção. É um mercado grande, então é isso, galera. Não vamos desanimar, porque é uma notícia triste, é uma notícia grande. Talvez represente alguma insegurança no país, mas eu acredito que também são só negócios e a Argentina é logo aqui do lado. Então a gente vai dar certo. E um abraço aí para o pessoal de Bahia, São Paulo e Ceará, que infelizmente teve que fechar as portas. Isso com certeza vai ter um impacto grande na economia e na sociedade, nas pessoas que estavam empregadas, né? Então, meus sentimentos aí para todo mundo. Bem, então, como o papo é de Ford, né, eu quis trazer também falar sobre uma das grandes personalidades que já existiu na história da humanidade, que foi Henry Ford. Henry Ford foi o fundador, né, inventor do carro do Ford, né, primeiros carros na história, né. Então, Henry Ford ele nasce em 1863 e falece em 1947, não, estava quase no final da guerra, ele estava bem velhinho quando a Segunda Guerra estava acontecendo. Então ele foi empreendedor, engenheiro mecânico estadunidense, ele fundador da Ford Motor Company e autor do Minha Filosofia da Indústria e Minha Vida e Minha Obra. Então, graças à Revolução Industrial e tudo mais, então a produção em série foi realmente algo que ainda hoje acontece isso, né? E dentro dos Estados Unidos, Henry Ford foi um pioneiro. Então, Henry Ford foi um grande inventor, tem mais de 161 patentes, né, registradas nos Estados Unidos, e teve uma época que ele já foi considerado um dos homens mais ricos do mundo. E é legal quando fala de Ford, né, a gente falando da empresa, depois a gente falou de Henry Ford, mas existe um termo chamado Fordismo, né, então é como se fosse uma própria filosofia do Henry Ford, que principalmente dizia mais ligado à questão do empreendedorismo, né, de conseguir fazer essa montagem com menor tempo, em linhas de montagem. Então é realmente um revolucionário no tempo dele, e por isso que ele é realmente um exemplo. Para incrementar, falar um pouco sobre Henry Ford, eu trouxe algumas frases que ele falava, né? Vou citar algumas, para realmente se inspirar com essa grande personalidade que existiu na história da humanidade. Existem alguns homens que acabam enriquecendo porque consegue enxergar coisa que a maioria não consegue enxergar. Então essa é uma visão interessante, né? Falando, por isso que a ideia de abrir a visão e tentar ver aqueles detalhes, aquelas oportunidades que a gente acaba não encontrando, então abrir os olhos é sempre muito importante. Uma outra frase que fala, né, há mais pessoas que desistem do que fracassam, né? Então o Henry Ford, como empreendedor, sabendo essa grande dificuldade, ele tinha muito claro, né, de que muitas pessoas acabam desistindo no meio do caminho, né? E todo empreendedorismo ele é realmente não vou dizer sempre dores, né? Mas ele é algo que precisa se persistir, né? Então você precisa ter uma visão a longo prazo, né? Então, porque essa visão a longo prazo conectada a um propósito, então se você tem essas duas coisas,
essa visão a longo prazo com um propósito, você sabe muito bem porque você está fazendo aquilo, isso garante que você não desanime, né? Porque vão existir momentos mais difíceis do que outros. Então, por isso que é importante que a gente tenha essa visão a longo prazo e que a gente consiga, de uma certa forma, não desistir, né? Porque desistir é pior que fracassar, né? Porque fracassar você pelo menos tentou. Desistir você desiste ali no meio do caminho. E eu acho que, emendando um pouco sobre a ideia do fracasso, né? Então, o fracasso é a oportunidade de começar de novo com mais inteligência e redobrada vontade, né? Por ter esse sentido de sempre persistir, a gente consegue dizer o grande poderoso que ele se tornou, né? Então, a grande diferença que ele faz, e mesmo depois de quase 80 anos depois da morte dele, a gente está aqui falando de Henry Ford também, da fábrica da Ford, quem não andou num Ford por aí, né? Então, eu acho que realmente tem uma contribuição bastante importante na história da humanidade. E uma coisa interessante falar sobre Henry Ford, que ele foi um pioneiro do capitalismo do bem-estar social, né? Então ele defendia que pagasse bem os funcionários, então algo no sentido, a gente precisa ter o melhor produto, construir no menor tempo e que a gente consiga pagar melhor forma nossos funcionários, né? Então ele é considerado também um pacifista, né? Então ele não ficava muito ligado à questão das guerras. Então, alguém que a gente possa estar aprofundando cada vez mais a história, mas é alguém que vale a pena conhecer, já que estamos falando de Ford, então dá um pouco as origens. Bem, para finalizar, eu gostaria de falar um pouco sobre etanol, bem conectado com o Henry Ford, né? Então o Henry Ford falou numa entrevista, né? Logo lá no começo do século, né, 1900 e cacetada, ele falava que o etanol ele seria o combustível do futuro, né? Lógico que hoje a gente conhece muito mais coisa, então não dá para saber, mas quis puxar o etanol porque, afinal de contas, o etanol ele é algo importante, como a gente tá falando de carro, né? Então, em 2014, foi 2014? Acho que foi 2014, eu participei de uma escola avançada em São Paulo, na USP. Então é uma escola de mecatrônica, e aí eu ia com a parte de biotecnologia, energias renováveis, que é algo que eu me especializei bastante. Foi onde eu aprendi muito sobre motor, eficiência, sobre bastante coisas nessa linha, nessa área. Nesse sentido, né, quando eu falo sobre etanol, para quem não sabe, hoje no Brasil ele é produzido principalmente de cana-de-açúcar e milho, nos Estados Unidos principalmente de milho, né? Aqui no Brasil a gente é principalmente de cana-de-açúcar. No Brasil deve ter mais de 400 usinas de etanol, então o Brasil ele é o segundo maior produtor de etanol do mundo. Ele já foi o primeiro, então ele é a briga entre ele e os Estados Unidos. E etanol é um dos grandes combustíveis que eu não sei se todo mundo sabe, que aqui no Brasil é muito usado, né? Então a gente até, tecnicamente falando, a gente pode falar que a gente abastece uns carros com gasohol, porque a média é 25% de etanol na gasolina, né? Então tem bastante porcentagem de etanol. E etanol ele é sustentável, né? Porque ele vem da cana-de-açúcar. O etanol representa sustentabilidade, porque ele vem da cana-de-açúcar, no processo de fermentação, que eu também posso entrar nessa história. Mas no geral é assim, então você tem a planta cana-de-açúcar ou milho, né? Então você desce com milho. A cana-de-açúcar é sacarose, a milho é amido, mas os dois passam por processo para liberação do açúcar. No caso, a cana-de-açúcar ela só precisa moer, né? Então você aperta lá, lógico que o milho também você tem que moer, mas tem que fazer uma hidrólise do amido. Então você libera o açúcar, você faz a fermentação, que é graças a uma levedura chamada Saccharomyces cerevisiae, e ele vai fermentar e vai liberar CO2 e etanol. Então depois disso você vai para uma torre de destilação para fazer a separação daquele líquido fermentado do etanol. Então o etanol hoje no Brasil ele é utilizado para combustível, né? Então a gente pode dizer que o Brasil ele é um dos grandes exemplos de matriz energética, seja porque utiliza muitas energias renováveis e também tem uma grande produção de etanol. Então nossos carros eles andam com biocombustível, né? Então é o bioetanol, porque vem de origem biológica, diferente da gasolina que vem de origem do petróleo, que é um combustível considerado combustível fóssil. Bem, sobre o etanol é realmente uma das reflexões, né, que eu quero finalizar esse vídeo, que aí nessa aula falava, né, hoje existe uma grande diferença entre etanol e gasolina. Então, principalmente a gasolina ela rende mais, ela anda mais. E o etanol ela queima muito, a pressão é mais rápido, né, mas gasta mais você anda menos com o etanol, então isso é o que a gente aprendeu. Entretanto, uma coisa que a gente não aprendeu, né, é que os motores que hoje usam etanol, eles
não foram desenhados especificamente para etanol. Eles foram desenhados para gasolina e foram adaptados para etanol. Então faz sentido que o motor de gasolina funcione melhor queimando gasolina. Existem alguns estudos que falam que existe essa possibilidade de fazer um motor mais adaptado ao etanol. E existe até perspectivas, né, juntar etanol com hidrogênio para realmente poder fazer um motor ainda mais potente, né? Então, dentro desse universo novo, né, aproveitando falando de carro, vou até comentei já do Elon Musk, uma coisa que é importante entender quando a gente fala sobre o carro elétrico não polui, mas aí você tem que se perguntar, da onde vem a energia que carrega o carro elétrico? Porque se essa energia vem de queima de carvão, de nada adiantou. Então é nesse sentido, né? Então a gente tem várias questões aí que a gente precisa aprofundar um pouco mais. E esse é um dos meus objetivos aqui, né? Então trazer um pouco desses assuntos e um pouco das reflexões. Se te ficou alguma dúvida, se algum comentário, se eu falei alguma besteira, por favor, comente aí nos comentários. Minha intenção aqui é realmente ter essa conversa sempre. Sempre que tiver novas coisas acontecendo, eu vou estar aparecendo por aqui. Agradeço, não esquece de curtir, compartilhar, marca o sininho, nos segue nas nossas redes sociais e até a próxima. Valeu, muito obrigado. Just waiting, we will meet again to write a new song about our plans.